Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, 1 e 1. Boa tarde. Muito bem, sextou, né não, galera? Dia 14 de novembro do ano da graça de 2025. Tá voando, tá passando muito rápido. E hoje, dia 14 de novembro, é dia mundial do diabetes. É isso mesmo que você está ouvindo aí. A data é marcada para conscientizar sobre a doença, alertando sobre a importância do diagnóstico, tratamento e prevenção. A escolha da data é em homenagem ao aniversário do Sir Frederick Banting, um dos co-descobridores da insulina. Os objetivos é aumentar a conscientização sobre o diabetes e a necessidade de cuidados contínuos e acessíveis para pessoas que convivem com a condição. A data foi criada em 1991 pela Federação Internacional do Diabetes e pela Organização Mundial de Saúde, OMS. O círculo azul é o símbolo mundial do diabetes, representando a união da luta contra a doença. O mês de novembro é dedicado a atividades de conscientização, incluindo campanhas que abordam temas como o acesso aos cuidados, a educação e educação para a proteção e o bem-estar do trabalho. Para essa entrevista de hoje, claro, eu convidei a minha nutricionista, especialista em diabetes, doutora Renata Queiroz, que gentilmente nos cedeu um pouquinho do seu tempo para estar conosco aqui durante essa próxima hora. Renata, boa tarde, mais uma vez obrigado. Lembrando, gente, antes que alguém pergunte aí, falar em diabetes não tem nada a ver. 32 graus agora em Arapiraca, possibilidade de chuva 0, umidade relativa do ar 35%, se hidrate e se proteja do sol, use protetor solar e ventos a 18 km por hora. Com tudo isso aqui, vamos falar de diabetes com quem entende do assunto. Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Bem, como você falou, é uma data que é, eu não vou dizer comemorada, mas é lembrada mundialmente, né? Então é um dia que a gente faz questão de dizer que informações salvam vidas. Então, se a gente pensar Brasil, a gente tem uma média de 10% da população com diabetes, dependendo da faixa etária. Quando a gente fala em pessoas acima de 60 anos, a gente pode chegar a 25% dessa população com diabetes. Ou seja, a partir de 60 anos, 1 em cada 4 pessoas tem diabetes. Então, geralmente eu brinco dizendo assim, se você não tem diabetes, você conhece alguém que tem diabetes. E as informações não são só para aquelas pessoas que têm diabetes, é para a população em geral. Porque o excesso de peso vem aumentando muito. Então, cada vez que a gente ganha peso, a gente tem um risco maior de desenvolver doenças crônicas, como a diabetes. Uhum. E olha só esses números aqui, gente, falando em Brasil, tá? São quase 17 milhões de pessoas no Brasil com diabetes. O nosso país, é o 6º no mundo em número de casos. Mais de 90% dos casos são do diabetes tipo 2, que aí a doutora Renata vai explicar também qual é a diferença. Muita gente confunde. Qual é o tipo 1? Qual é o tipo 2? Às vezes dá um negócio na cabeça, a gente mistura logo tudo mesmo, né? O crescimento de casos é preocupante e a obesidade é um dos maiores fatores de risco. Mas aí você também vai entender o que é obesidade, porque também a gente vai perguntar também a doutora Renata, porque às vezes você tem só aquele buchinho, né? Né? O homem geralmente só tem aquela barriguinha. Não, é a barriguinha do chope, ainda diz com o maior gosto do mundo. Não, é a barriguinha do chope. Tá bom. Mas essa barriguinha do chope dá para caracterizar como obesidade? O que é que mede a obesidade? O que é que caracteriza que você é obeso? Ou que você está prestes a ficar, você tem uma tendência à obesidade? A mortalidade, a doença é uma das principais causas de mortes no Brasil, sendo a 5ª causa de perda de capacidade. O tratamento inclui mudança de estilo de vida, alimentação e outras coisas mais, exercícios
que a doutora Renata Queiroz vai falar com a gente. Por isso, a minha primeira pergunta, Renata, é essa. Houve recentemente uma mudança de valores de referência para o diagnóstico de diabetes que passaram por algumas atualizações recentes. Então, quais são esses novos parâmetros e por que é tão importante que a população esteja atenta a essas mudanças? Então, ficar atento leva à prevenção, né? Então, agora falou-se em pré-hipertensão. Na verdade, quando se fala na pré-hipertensão, é para evitar a doença a hipertensão. A mesma coisa a diabetes. A pré-diabetes já vamos dizer que é uma luz amarela dizendo, olha, vai com calma, porque se não tratar, a partir de algum momento você vai desenvolver diabetes. Então, na verdade, a gente tem mais um parâmetro para o diagnóstico de diabetes. Antes a gente tinha uma glicose de jejum abaixo de até 99 é uma glicose normal, de 100 a 125 um pré-diabetes, a partir de 126 diabetes. Lembrando que a gente precisa de 2 exames confirmando o diagnóstico. Existe a hemoglobina glicada também, que é uma média de diabetes. Então, até 5,6 é uma glicemia, uma média normal. De 5,7 a 6,4, você se enquadra num pré-diabetes. Se não tratado, em poucos anos você vai desenvolver um diabetes. E aí, o pré-diabetes, a gente consegue uma cura. Consegue tirar você do pré-diabetes. Já no momento do diagnóstico que tem diabetes, não existe mais cura. Então, a hemoglobina glicada, a partir de 5,5, confirmada, já seria um diagnóstico de diabetes. E existe também aquele teste da garapinha, que é o teste oral de tolerância à glicose. Então, que abaixo de 140 está normal, na verdade até 139, de 140 a 199 seria um pré-diabetes, acima de 200 é diabetes. O novo parâmetro é para 1 hora que a gente não tinha. E o engraçado, André, é que não acontecia com muita frequência, mas alguns laboratórios, quando a gente pedia o teste oral tolerância à glicose, eles mandavam o teste basal, que é jejum, com 1 hora e com 2 horas. E às vezes a gente olhava aquele exame e dizia assim, mas por que eles estão fazendo de 1 hora se a gente não tem parâmetro? Então, não tinha parâmetro. Mas o que a gente observava? Às vezes a gente observava um paciente com jejum normal, a gente observava um paciente com 2 horas alterado, mas a gente tinha às vezes um teste de 1 hora após sobrecarga um pouco alto. E aí a gente ficava se perguntando, e aí? E aí não tem o que fazer, você tem que dizer que o paciente é normal, porque não tem parâmetro para 1 hora, e aí vem o parâmetro para 1 hora. Então, assim, se você agora, a própria diretriz já diz, 1 hora é preferencial do que 2 horas. Porque 1 hora é o pico da digestão do alimento. Então, até onde a sua glicose vai? Então, se você faz um pós-sobrecarga e 1 hora está abaixo de 155, tá normal. De 155 a 208, você, mesmo com um jejum e mesmo com 2 horas normal, você tá num pré-diabetes. Entre 155 e 208. Se você tem 1 hora a partir de 209, mais uma vez, precisa ser confirmado, você tem um diagnóstico de diabetes. Então, é um novo parâmetro. E o que vem também de novidade é o rastreamento era obrigatório a partir de 45 anos, que era o grupo de risco. Com excesso de peso, o rastreamento ele já é obrigatório a partir de 35 anos ou qualquer idade que se tenha sobrepeso e obesidade. E quando a gente fala em qualquer idade, a gente está falando também de crianças a partir de 10 anos que têm obesidade e que já tenha ou seu pai ou a sua mãe com diabetes. Então, a gente vai começar assim, na verdade, a gente já começou, né, a rastrear crianças com obesidade e com pai ou mãe com diabetes, a gente já rastreia. Por quê? Porque foi visto que
aumentou muito o índice de crianças entre 9 e adolescentes de 18 anos com diabetes tipo 2. Aquela doença que a gente só encontrava nos nossos avós há muitos anos, a gente agora vai estar rastreando as crianças e adolescentes também, porque está aumentando muito o risco. Aumentou muito o número de diabetes tipo 2 nesta população também. Então, se você olha para o seu filho, ele está com excesso de peso e você percebe um escurecimento no pescoço, axila ou virilha, esse já é um ponto importante de se pensar que aquela criança, aquele adolescente, ele tem resistência insulínica. Essas marquinhas escuras, que às vezes as crianças e adolescentes ficam até chateados, coloca o cabelo em cima, começa a usar umas golas mais altas para esconder, porque de longe você pensa que é sujeira. E aí os coleguinhas começam a encher o saco. E aí essas manchas, elas são as acantoses nigricans. Não adianta lavar, não adianta passar ácido, não adianta passar, porque às vezes tem vai no dermatologista, passa um ácido para melhorar aquela textura de pele. Não adianta passar creme. Como é que se trata as acantoses nígricas, que a resistência insulínica já é o primeiro passo do caminho para diabetes. É perda de peso. Nesse caso, precisa perder peso, porque essa criança, esse adolescente, ele está se encaminhando para um processo de diabetes lá na frente. Renata, o que é que diferencia na prática? E agora eu vou chamar a sua atenção. A gente já falou sobre isso aqui logo no comecinho do programa, que você ia aprender de uma vez por todas a diferenciar os tipos de diabetes tipo 1 e tipo 2. Então, o que diferencia na prática o diabetes tipo 1 e tipo 2, tanto no mecanismo da doença quanto no impacto na alimentação e no estilo de vida? Então, André, o diabetes tipo 1, ele é uma doença autoimune, assim como a dermatite é uma doença autoimune, assim como outras, a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune. Então, a doença autoimune, ela não pode ser evitada. Então, simplesmente existe a própria imunidade dela reconheceu aquela célula, no caso as células beta do pâncreas, como como algo, como se fosse um vírus. Então, estamos sendo atacados. Então, isso a gente não sabe ainda de como começa a diabetes tipo 1. O que é que a gente diz? Que pode acontecer após um grande impacto emocional de uma criança, pode acontecer pós-virose. Então, existem alguns vírus que se parecem com a célula beta do pâncreas. Então, o que acontece? Aquela criança já nasceu com predisposição a ter uma diabetes tipo 1, ou é uma família que já tem um histórico de doenças autoimunes na família. Então a gente diz que doença autoimune puxa doença autoimune. Então pode vir a partir daí. Então a própria imunidade, ela destrói as células do pâncreas desse indivíduo, que acontece mais entre 10 e 14 anos. Mas pode acontecer em bebês. Então, na pandemia, a gente atendeu 2 bebês de 7 meses com diabetes tipo 1. Desenvolveram diabetes tipo 1. Como pode acontecer no adulto mais jovem, que é o diabetes tipo LADA, que ele é um diabetes tipo 1, que acontece no adulto mais jovem. Então, numa situação como essa, existe a morte total das células betas do pâncreas por causa da imunidade. Qual o tratamento? O tratamento é insulinoterapia. Não são medicamentos orais. É insulina e uma dieta apropriada. Essa dieta apropriada é uma dieta saudável. É uma dieta onde a gente vai praticar, eu digo que a gente vai imitar a ação do pâncreas. Então, a gente faz a contagem de carboidrato. Então, tudo que essas pessoas comem a partir daquele momento, ele vai precisar saber quanto tem de carboidrato para se colocar a quantidade de insulina necessária para metabolizar aquele carboidrato. No caso do diabetes tipo 2, é uma doença que ela pode ser prevenida,
ela acontece a partir de estilo de vidas inadequados. Então, uma pessoa sedentária, uma pessoa com excesso de peso, então pessoas com sobrepeso e obesidade têm mais chances, mas pessoas que agora a gente tem uma pandemia de esteatose hepática, que é gordura no fígado. Esteatose hepática, quem tem esteatose hepática também tem mais chance de ter diabetes. Quem tem dislipidemia, que é colesterol alto, tem mais chances também de desenvolver diabetes. Então, antes de pensar o seguinte: se eu como muito doce, eu vou desenvolver diabetes? Não necessariamente. Agora, se aquele consumo de doces está te levando um aumento de peso exagerado, sim, você tem risco sim de desenvolver diabetes. Então, no caso do diabetes tipo 2, é uma doença que pode ser prevenida e ela vem através de uma associação. Que sempre é uma associação. Então, diabetes tipo 1 é perda total das células de células beta do pâncreas. E no diabetes tipo 2, a gente tem um pâncreas funcionando, só que de uma forma ele perde a sua função também, porque algumas células beta elas são destruídas, mas existe uma resistência insulínica também. E essa resistência insulínica, ela vem também a partir do excesso de peso. Então, a gente tem uma combinação de fatores. Então, o diabetes tipo 2, o tratamento, inicialmente, mudança no estilo de vida, também fazer uma dieta saudável, fazer atividade física, e inicia geralmente com medicação oral. Isso não quer dizer que ao longo dos anos ele não vai evoluir para insulina. Então, alguns pacientes chegam assim: ai, doutora, eu não quero nunca ter que utilizar insulina. Bem, insulina é tratamento. Então, ao longo dos anos, é lógico que se a gente tem uma pessoa que começa uma diabetes, inicia uma diabetes aos 30 anos, ela tem muito mais chance de evoluir para uma insulina, porque ela vai viver muito mais anos. E quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo células pancreáticas também. Uhum. É uma doença crônica, ela vai evoluindo, mas ela pode ser equilibrada. Perfeito. Renata, antes do intervalo, essa pergunta aqui. Quando falamos em diabetes gestacional, quais são os principais fatores de risco? Como é feito o diagnóstico e quais cuidados nutricionais são fundamentais para proteger mãe e bebê? Então, na verdade, o maior fator de risco é a gestação. Por quê? Porque quando a gente fala em resistência insulínica, a placenta leva a mulher a ficar mais resistente à insulina. Mas aquelas mulheres que chegam com sobrepeso na gestação, aquelas mulheres que não têm atividade física, aquelas mulheres que não têm uma dieta saudável durante a gestação, elas vão ter mais risco de desenvolver diabetes gestacional. Mas a gente vai encontrar também mulheres magras com diabetes gestacional. Então, a placenta é o principal fator que leva a essa resistência insulínica. Então, o que a gente tem que fazer, então? Sempre, André, a prevenção. Então, fazer as consultas regulares de pré-natal. No primeiro trimestre, na primeira consulta, já se pede uma glicose de jejum. Então, essa glicose de jejum, se ela tiver entre 92 e 125, ela já pode ser considerada uma diabética gestacional. E aí, a partir daí, precisa de cuidados. Se é uma mulher que já entra na gestação com sobrepeso e tem pai ou mãe diabéticos, ou é uma mulher que teve uma gestação anterior com uma criança de 4 quilos ou mais, então é uma gestante que tem risco. Então, automaticamente, essa gestante já deveria ser acompanhada por uma nutricionista para que se evite um diabetes gestacional. Porque, na maioria dos casos, o diagnóstico de diabetes gestacional vem no terceiro trimestre, porque é aquele momento que a placenta deixa a mulher muito mais resistente. E aí, entre 24 e 28 semanas, se faz aquele teste da garapinha na gestante. E aí, se a gestante tiver
com uma glicemia entre 92 e 125, ela é diabetes gestacional. Cuidar da alimentação, tem que ter controle de carboidrato, a gente começa a contagem de carboidrato, e às vezes nem precisa de medicação. A primeira conduta é mudar hábitos. Se essa mudança de hábitos, ela não for suficiente para baixar aquela glicose, e baixar aquela glicose para quanto? Em jejum abaixo de 95, pós 1 hora abaixo de 140, 2 horas abaixo de 120. Se só com a dieta não for suficiente, ela vai para medicação oral, essa gestante. Mas, se entre 24 e 28 semanas, essa gestante vai fazer um teste oral, tolerância à glicose, e der um resultado acima de 200, essa gestante, ela não é diabética gestacional. Ela desenvolveu diabetes na gestação. E aí, qual é a diferença? A diferença é que diabetes gestacional é durante a gestação. Passou a gestação, a glicose tende a normalizar. Se ela desenvolveu diabetes na gestação, ela vai continuar diabética. Agora, quem teve diabetes gestacional ou que teve uma criança próximo de 4 quilos ou acima de 4 quilos, faça um rastreio. A cada 2 ou 3 anos, faça um rastreio de diabetes. Porque antes de você descobrir o diabetes, você vai passar alguns anos como pré-diabetes. Então, ninguém pula de uma glicose normal para uma glicose de diabetes. Por isso a prevenção, por isso a importância dos exames com rotina e por isso ser muito bem orientado. Muito bem, quero mandar um abraço aqui para o Eloy Santos. Ele está aqui no nosso chat no NN Play e ele faz uma pergunta que você vai responder depois do intervalo. Ele diz assim: boa tarde, fiz alguns exames e estou pré-diabético. Isso quer dizer que vou ser diabético? Uma pergunta muito importante, uma pergunta excelente, Eloy. E depois do intervalo, a doutora Renata Queiroz responde para todos nós aqui. A gente volta já. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe.
Bora, Messias Santos, bora, abra a bodega, 1h32, já tá aberta, né, pai? Messias Santos, Messias Motopeças não fecha pra hora do almoço, né? Não, Messias, é aberto direto com a cantiga de grilo. Então, é o seguinte, 1h32, olha a hora aí, pra você ficar por dentro aqui desse Dia Mundial do Diabetes. Eu conversando com a doutora Renata Queiroz, e a gente tá falando sobre isso. Teve pergunta aqui do ouvinte, um abraço aqui pra Neide, que já tá ligada aqui, doida para o Sérgio Paulo entrar no ar, pra ela já ouvir 40 minutos de música sem intervalo, depois as velhinhas mais saradas da programação no Lembra Dessa, né? Daqui a pouco o Sérgio Paulo tá por aqui pilotando a 91. Doutora, fiz alguns exames e estou pré-diabético. Isso quer dizer que vou ser diabético? Pergunta do Eloy. Não, Eloy. Se você tratar, então assim, não te conheço, tá? Então, se um paciente diz pra mim que ele tá pré-diabetes, a minha primeira pergunta é: como é que tá o peso dessa pessoa? Será que ele tá com sobrepeso? Como é que tá a alimentação dessa pessoa? Atividade física, qual a idade, né? Então, assim, se você cuidar da alimentação, tiver uma alimentação saudável, se você praticar atividade física e possivelmente precisa perder um peso, você não vai desenvolver diabetes. Agora, pré-diabetes não é uma pré-doença. Pré-diabetes já é uma doença. A gente já encontra retinopatia diabética no paciente pré-diabetes, porque a glicose não está normal. Você está com uma glicose sempre um pouco mais alta, não é diabetes, mas está acima de um valor bom fisiológico. Então, você precisa sair logo dessa faixa para que esses seus picos de glicemia, que ainda não é diabetes, não cause nenhuma comorbidade. Comorbidades que vamos encontrar no diabetes. Então, precisa monitorar mais essas suas glicemias, precisa procurar um profissional, precisa procurar um nutricionista para ela avaliar e ver o que pode te ajudar a melhorar e sair dessa faixa, tá? Para que você não desenvolva diabetes. Porque o que a gente encontra muito, André, e é o paciente chegar no consultório e dizer assim: como assim? Meu exame o ano passado estava normal, como é que agora eu tô diabetes? Antes de ver o exame, eu digo assim: tenho certeza que o ano passado a sua glicose não estava normal. E aí, quando a gente vai olhar histórico de exames, a gente vai ver que pelo menos há 4, 5 anos essa glicose estava ali passeando acima de 100. E aí, não foi tratado, desenvolveu diabetes. Outras pessoas dizem o seguinte: olha, eu era normal e eu tive Covid e desenvolveu diabetes. Aconteceu muito diagnóstico de diabetes tipo 2 e também diabetes tipo 1 pós-pandemia. No caso do diabetes tipo 2, esse paciente não estava com glicose normal, ele tinha sim um pré-diabetes e a Covid inflamou mais esse paciente. E aí ele inflama esse pâncreas, que aí, com certeza, aumentou a resistência insulínica, porque ele já tinha um excesso de peso e houve morte de células beta pancreáticas. Então, assim, Eloy, trata. Se você tratar, você sai da condição de pré e volta para a condição normal. Se você se acostumar nessa faixa do pré-diabetes, você vai desenvolver diabetes sim nos próximos 3, 4 ou 5 anos. Diagnóstico de diabetes não tem cura. E muitos pacientes vêm dizendo assim: doutora, tô curado? Não, você não tá curado. Você tem uma doença, mas a doença está tão controlada que os seus exames estão normais. Mas a partir do momento que você sai da linha, a glicose ela volta a subir. Tá respondido aí então, Eloy. Obrigado pela participação. Doutora, quais são os principais motivos que fazem a glicemia oscilar ao longo do dia? Alimentação, estresse, sono, atividade física, hormônios, e como o paciente pode identificar essas causas no dia a dia? Então, André, a gente só sabe que a nossa glicose não tá boa se a gente monitora. E aí, a gente vai encontrar pacientes diabéticos de longa data que me diz que nunca faz glicemia de ponta de dedo, que é a glicemia capilar. Ou é aquele paciente que faz uma vez por semana, mas geralmente ele diz assim: nunca mais fiz.
e aí ele começa a ver uma glicose mais alta. Existem mais de 50 fatores que aumentam a glicemia. Mas, se perguntar qual é o primeiro, qual é o principal fator que aumenta a glicose? É a alimentação. Então, a base do tratamento é a alimentação aliada à medicação. Então, primeiro a gente corrige a alimentação e aí a gente vai ver um baque dessa glicemia. Essa glicemia ela vai cair. Aí a alimentação é restrita? Não. Vai ser uma alimentação regional, mais equilibrada. Então, vai ser uma alimentação que vai contemplar o pão, o inhame, a macaxeira, a batata, o cuscuz, a salada, a fruta, o feijão e o arroz. Mas essa vai ser de uma forma equilibrada, ajustar os horários, ver se as medicações estão sendo tomadas no horário correto, porque se não toma a medicação no horário correto, a glicose vai subir mesmo com alimentação legal. Tem que fazer atividade física para diminuir a resistência insulínica e assim melhorar o controle da sua glicemia. Mas se você adoeceu, se você está estressado, se você toma corticoide, se você está tomando antibiótico, isso também pode aumentar a sua glicemia. Então são muitos fatores. Mas para a gente saber o que é que está alterando a nossa glicose, a gente precisa monitorar mais vezes. E qual é a frequência ideal do monitoramento? Bem, quando a gente fala de um diabetes tipo 1 em uso de insulina ou um paciente diabético tipo 2 em uso de insulina, obrigatoriamente a gente precisa de 4 pontas de dedos por dia. Antes do café, antes do almoço, antes do jantar e antes de dormir. Quem aplica insulina, faz uso de insulina. Quem tem um diabetes tipo 2, com medicação oral, fazendo a dieta e tá uma glicose boa, olha, minha glicose tá boa. Faz a glicose 3 vezes por semana, pelo menos. Um dia faz num jejum, no outro dia faz depois do almoço, depois faz outro dia depois do jantar. Faz essa frequência. Tá, mas eu não tenho uma glicose boa. Como é que eu vou fazer? Aí vai depender da equipe de saúde. Eu geralmente peço, um paciente que chega descompensado no consultório, eu vou pedir 3 dias pós sair do consultório. Então, ele sai do meu consultório e ele vai medir durante 3 dias a sua glicemia. Antes da refeição, automaticamente, sentou para comer, faz a glicose. E 2 horas depois. Para que isso? A gente precisa saber agora como a alimentação está impactando aquela glicemia e a partir do momento que ele muda a dieta, como vai acontecer esse impacto. Quando eu peço para o meu paciente fazer uma glicose antes da refeição e 2 horas, André, ele começa a entender o que é diabetes. Porque a gente vai encontrar pacientes com 5, 10, 15, 20 anos vivendo em pé de guerra com a diabetes. Porque ele diz assim, mas eu tô fazendo o que estão me mandando. E por que a minha glicose está dando errado? Tá dando alta? Porque a diabetes não é uma matemática perfeita. 1 mais 1, na diabetes de repente não é 2. De repente você vai fazer tudo certo, mas você dormiu mal, você se estressou. E aí a glicose vai dar ruim. Então, quando eu peço o meu paciente para fazer um diário de glicose antes das refeições e 2 horas depois das refeições, ele já volta para o consultório e diz assim, doutora, estava dando boa, mas esse dia aqui que ela deu muito alta, foi um dia que eu exagerei na macaxeira. Foi um dia que eu comi o cuscuz e depois comi um pedacinho de pão. Então, ele começa a perceber o que eu faço que a minha glicose fica boa. E o que eu faço que a minha glicose, ela fica muito ruim. Então, faz esse teste. Se você é diabético, faz um teste de 3 dias. Glicose antes das refeições e glicose depois das refeições. Ah, mas eu não quero ficar medindo a glicose toda semana. O que eu faço? 1 vez por mês, faz o diário de 3 dias, antes e depois das refeições. Assim, você vai começar a identificar em que momento a sua glicose está aumentando e se você precisa procurar ajuda naquele momento. Agora, o paciente diabético, ele precisa ter consultas de rotina. Então, eu digo ao meu paciente, olha, se você está muito bem, você vai vir para mim a cada 6 meses. Mas se você está excelente, pelo menos 1 vez por ano, você vai passar por aqui para eu te avaliar melhor.
Pergunta aqui de ouvinte. Depois do diagnóstico, muitos pacientes enfrentam medo, culpa e até negação. Quais são os maiores desafios emocionais e comportamentais que você observa nesse período inicial? Olha, o diagnóstico, descobrir diagnóstico de diabetes, você vai vir um monte de coisa na sua cabeça. Você vai lembrar de fulano de tal que cegou, de fulano de tal que amputou, de fulano de tal que morreu. Eu digo que só acontece isso com uma pessoa que não tem uma diabetes controlada, tá? Então, descobrir que tem uma doença crônica que não tem cura, leva a um processo de luto. E o luto, ele tem suas etapas. Então, às vezes, vem o medo. Ai, tô com essa doença que não tem cura. Vem o medo. Depois vem a negação. Não, melhorou minha glicose, na verdade eu não tenho diabetes. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é procurar uma boa equipe que possa te auxiliar e te explicar a partir daquele momento o que vai acontecer. Porque a primeira coisa que eu faço com o meu paciente é fazer com que ele aceite que a partir de agora ele tem uma doença que não tem cura, mas ela pode ser controlada. Então, a primeira coisa é aceitar. E a aceitação vai depender muito da equipe. Porque eu vou falar do paciente diabético tipo 1, André. Você imagina, você que é mãe de uma criança de 2 anos ou de uma adolescente de 10, de 12 anos que recebe um diagnóstico e o profissional diz assim, olha, a partir de agora, nada de comer doce, não vai mais para festa de criança, vai comer tudo integral. Então aquilo gera uma bomba numa família, porque diz assim, a vida acabou, eu vou ter que restringir muito essa alimentação. E aí, quando o paciente chega no nosso consultório, a primeira coisa que a gente faz é o acolhimento. É dizer assim, como é que está o seu coração? O que você sabe de diabetes? Ah, doutora, eu sei de diabetes, disso. Você sabe coisa ruim de diabetes. Então, assim, eu vou te dizer que isso nunca vai acontecer se você cuidar de você. Se você fizer um monitoramento, se você for equilibrado. Nunca que a gente vai tirar um doce de uma criança. Ele vai para a festa de criança? Vai. E ele vai comer tudo que tem lá? Vai. Mas não vai comer tudo. De tudo ele pode comer um pouquinho, mas não vai comer exageradamente. E ele vai aprender como colocar a insulina. No caso do paciente diabético tipo 2, se ele aprende a lidar com a glicose, vou para a festa do meu filho, vou para a festa do meu neto, não posso comer nada que tem lá? Come, seu José, o senhor vai comer o que tem na festa do seu filho. Mas vai comer um pedacinho de bolo, vai comer 2 docinhos, vai comer 2 salgadinhos. Mas o senhor só vai comer isso se o senhor tiver controle da sua alimentação, se o senhor tiver controle da sua glicose. Então, tem um paciente que chega para mim e diz assim, ai, doutora, estava tão quente essa semana, tomei um sorvetinho à tarde. Foi mesmo? E aí? Ah, olha, depois do almoço, ela mediu, a glicose estava muito boa. Ela tomou o sorvetinho, não é um sorvetão, é um sorvetinho no meio da tarde. E antes do jantar, a glicose permaneceu muito boa. Então, esse é o paciente que tem diabetes e ele sabe lidar com a doença. E como é que eu faço para lidar com a doença? Você precisa aprender. Você precisa monitorar. Você precisa ter uma equipe que esteja de mão dadas com você e não colocando o dedo na tua cara, dizendo assim, a culpa é sua, como às vezes eu recebo pacientes assim, ai, doutora, eu fui pro doutor fulano de tal, doutor fulano de tal, diz que a minha glicose, a culpa é minha. Às vezes eu fico bem chateada, digo assim, pois diga que a culpa é dele, por incompetência dele você não consegue controlar a sua glicemia. Então, a gente precisa ser uma equipe que, é lógico que a gente tem que chamar para a realidade, mas a gente, de vez em quando, a gente tem que colocar no colo e dizer, olha, se preocupa não, vamos controlar o estresse, porque é o estresse que está aumentando a tua glicemia. Olha, não tem problema de você comer isso, mas precisa comer tanto? Precisa comer todo dia? Ah, mas eu adoro farinha e quando eu como farinha, minha glicose vai para as alturas. Precisa comer farinha todo dia? Ou vamos diminuir essa quantidade? Então, a gente precisa fazer de uma forma que o paciente
entenda que a partir daquele momento ele tem uma doença, que ele precisa controlar, mas ele precisa ter qualidade de vida. E estar feliz impacta na qualidade de vida. Porque não adianta ele dizer assim, coloca tudo para mim integral, para medir a glicose. Uma pessoa com diabetes não é só glicose. Por trás da glicemia tem uma pessoa. E a gente precisa ouvir e tentar de alguma forma fazer com que ele controle a glicemia, mas também esteja feliz. Perfeito. E a última de hoje, Renata, é o seguinte: hoje já existem tecnologias que ajudam no monitoramento e controle do diabetes, como sensores contínuos e aplicativos. Na sua experiência, como essas soluções elas podem facilitar a vida do paciente? André, a gente fala que diabetes é uma doença que não tem cura, mas é uma das doenças que mais é estudada. E a gente tem tecnologias fantásticas. Então, agora a gente tem bombas de insulina que se conectam via Bluetooth com um sensor de glicose. Então, o sensor de glicose mede a glicose, avisa a bomba quanto de insulina ela tem que mandar para o corpo daquela pessoa. Ou se de repente aquela pessoa tem tendência a ter uma hipoglicemia, bomba, para de injetar insulina porque ela tem tendência a ter hipoglicemia. Então, isso é tecnologia. Infelizmente, a tecnologia tem os pontos fracos e os pontos fortes. Eu acho que o maior ponto fraco da tecnologia é o valor, tá? Então, são bombas que você vai ter um custo mensal só com aquela bomba, às vezes de R$2.000, R$3.000. Infelizmente, não é para toda a população. A gente tem sensores de glicemias que evitam as pontinhas de dedo, sensores de glicemias que avisam se o paciente daqui a 15, 20 minutos pode ter uma hipoglicemia, ou que a glicose agora está boa, mas ele está se encaminhando para uma hiperglicemia. Então, isso é a tecnologia. É fantástico. É maravilhoso. Mas, infelizmente, existe o custo. Mas o controle da diabetes, ela não vai facilitar com a tecnologia? Vai facilitar. Mas ela não está amarrada se você tem tecnologia. Porque eu vou ter pacientes que tem bomba de insulina, que tem sensor de glicemia e vive descontrolado. Eu vou ter aquele paciente do SUS que está recebendo as insulinas do SUS e ele está super compensadinho. E aí aquela história, o emocional, não está aceitando a doença ainda, né? Tem uma família que não ajuda, porque a família é importante. Independente se o paciente tem 2 anos, 14 anos ou 80 anos, a família faz parte do tratamento também. Então, a gente diz que a família são outros diabéticos, entre aspas. Eles têm que se comportar como aquele paciente diabético. E qual é esse comportamento? Tem comportamentos saudáveis. Como é que a gente vai ter uma pessoa numa casa onde existe um excesso de gordura, existe um excesso de açúcar, ninguém faz atividade física, é todo mundo sedentário? Então, quando se descobre tem um diabético na família, aquela família tem que se reestruturar para que aquele tratamento ele dê certo. Perfeito. Conversei com a doutora Renata Queiroz. Ela atende aqui na clínica Renascense. Você pode falar com ela através do telefone 99672-1987. Pode marcar para falar com ela. 99672-1987. Renata, obrigado por ter vindo nesse Dia Mundial do Diabetes. Foi muito bom estar com você aqui e até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, André. Lá na Clínica Renascense, nós estamos dentro do Espaço Diabetes, que nós somos uma equipe multidisciplinar. Então, sou eu como nutricionista, temos endocrinologista, temos nefrologista e temos uma enfermeira que faz o atendimento gratuito para qualquer paciente diabético, e ela é especialista em pele. Então, esse é o Espaço Diabetes, que fica dentro da Clínica Renascense, e que a gente agora, dia 21, vai estar fazendo o dia D, que é um dia onde a gente vai estar reunido com pacientes diabéticos, falando sobre os desafios no controle da glicemia, e vamos estar em parceria com a Clínica de Olhos Santa Luzia, onde os oftalmologistas vão estar fazendo rastreio
de retina desses pacientes. Tudo gratuito. Então, se alguém tiver interesse, é só ir lá no Instagram do Espaço Diabetes, no direct, e pedir para fazer sua inscrição. A gente está com poucas vagas, porque a gente só disponibilizou 30 vagas, então agora eu acho que tem menos de 5 vagas. Então, quem tiver interesse, vai lá no Espaço Diabetes. Perfeito, tá feito o convite aí. Mais uma vez, Renata, obrigado, seja sempre bem-vinda. Você é sempre bem-vinda aqui para falar desse assunto e de outros assuntos inerentes aí à sua especialidade, que é a nutrição. Tá bom? Muito obrigado, um ótimo final de semana. Obrigada, André. Obrigada a você. Obrigada a todos que estão nos ouvindo e até uma próxima oportunidade. Amém, se Deus quiser. Bom, gente, na segunda-feira eu vou receber a doutora Guacira Almeida, ela é neurosonografista, e o assunto neuropatia rancênica e ultrassom neurológica, que é a especialidade dela, né? Imperdível nessa segunda-feira, tá? Desejo a você uma ótima tarde, um bom final de semana. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba, tá certo? E viva com sabedoria, viva em paz, viva na boa. Lembrando, amanhã tem o Extreme Fight aqui, né, Marco Aurélio? No Coliseu, tem o Coliseu amanhã aqui no ginásio João Paulo II. São 11 lutas, meu amigo. É porrada mesmo que vai cobrir ali, né? Pra quem gosta, né, de MMA, então não pode perder, compra o seu ingresso. Se eu não me engano, a ANN tá sorteando alguns ingressos ainda, né? Acabou ontem, então já era, meu filho. Então não tem mais não, viu? É melhor você comprar para você ver 11 lutas, inclusive a principal luta é de um argentino e um brasileiro. Tu tá torcendo para quem? É claro, tu já sabe para quem eu tô torcendo, né? Claro, tô torcendo pelo brasileiro. Um abraço para você, um bom final de semana e até segunda, se Deus permitir. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio NN.